Deus está presente, exalte, glorifique este Deus todo-poderoso. Ele é o grande Jeová. Parece que nós ouvimos ali umas palmas. Vamos aplaudir ao Senhor, exaltando e glorificando seu santo e precioso nome. Glória a Deus. Levante uma de suas mãos, diga: Pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos. A paz do Senhor, igreja. Queridos, abramos a palavra de Deus, onde foi realizada a leitura esta noite. Deus tem uma palavra para cada um de nós esta noite. O Senhor tem fartado este povo, este púlpito, não tem faltado o pão. Eu digo lá na congregação Nova Jerusalém, que lá é casa de oração, casa de adoração e casa de pão. E a palavra de Deus é pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e nós estamos aqui para nos alimentar da palavra. Se você entende, diga glória a Jesus. Eu estava dizendo, pastor Marcos, que eu não tinha conseguido dormir de ontem para hoje, e eu fiquei debruçado nesse texto aqui, ardendo meu coração. Mas fique tranquilo, porque eu vou passar para vocês somente uma parte mais prática daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Tá bom? Isaías capítulo 6, diz assim a palavra de Deus: No ano em que morreu o rei Uzias, eu, assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cada um tinha com duas, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Espírito da graça, nosso coração está rendido, Senhor. Nossa vida pertence ao Senhor, e o nosso coração se alegra e se derrama na Tua presença de amor. Nosso coração, Senhor, anseia mais por Ti. Nosso coração, Espírito Santo de Jesus, deseja a revelação, a visão, a profundidade. Nós queremos Te conhecer em profundidade. Por isso, mostra-nos, assim como Teu Filho, assim como Isaías, e assim como o Senhor Jesus nos prometeu, que possamos ver anjos subindo e descendo, que possamos enxergar a realidade da eternidade, a vida espiritual seja despertada em nós. E nós dizemos: amém. Por favor, se assente. O texto que nós lemos é a terceira visão do trono de Deus. E nesse texto nós temos o profeta. Me ajude. Nesse texto nós encontramos o profeta Isaías. Olha que coisa linda. E o nome Isaías, irmãos, é um nome interessante porque a palavra Isaías quer dizer Jeová salva, ou Jeová salvou. Só que ele era um homem crente, religioso, era um homem que fazia parte do povo de Deus, e ele estava numa vida sedentária espiritualmente, porque Isaías, ele tinha o seu trabalho no palácio, na administração do palácio. E quando Isaías, ele é despertado somente a partir desta visão. Quando Isaías, ele vai ao templo, geralmente Isaías ia ao templo, parece que era um homem de sempre estar no templo, um homem que ia
E quando Isaías ia ao templo, certamente Isaías, pastor Rodrigues, ele via os levitas cantando o Salmo de Moisés, cantando os Salmos de Davi, cantando os Salmos dos filhos de Asaf. E Isaías, ele estava acostumado com sacrifícios, ele entrava no templo, via os sacrifícios, ele estava acostumado naquela visão litúrgica, e às vezes parece-se conosco, porque muitas vezes nós estamos aprisionados numa rotina de reuniões, de cultos, e nós nos tornamos enfadados das reuniões, muitas vezes vazias, e claro que não estou afirmando que isso está acontecendo na DIG, claro, a DIG é uma exceção, mas eu estou falando de nós, eu, pessoalmente, eu, crente, Donifan, eu estou me referindo a nós individualmente. Nós entramos numa visão litúrgica e que chegamos ao templo, nós fazemos a praxe da religião, e nós levantamos as mãos quando o pastor pede para levantar as mãos, nós cantamos, vem aqui, a equipe de louvor canta, vem o coral das irmãs, e vem a orquestra, e cada um canta, e alguns levantam as mãos, e se perguntar, e nós dizemos, só para te adorar. Mas aí nós entramos numa liturgia vazia, numa liturgia seca. Nós, individualmente, estamos aqui nessa posição de Isaías. Nós, individualmente, devemos perceber que nós temos tudo a ver com o culto, nós temos tudo a ver com a adoração, nós precisamos estar comprometidos com a adoração, toda a nossa vida está comprometida com a adoração, a nossa visão tem que ser uma visão de culto, mas o culto verdadeiro, porque Jesus disse que Deus busca verdadeiros adoradores, para que assim o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está em todas as épocas buscando verdadeiros adoradores. E o que me chama a atenção, querido, nesse texto, é que esse texto, a vida de Isaías, está muito conectada com Uzias, que era seu primo. Alguns dizem que isso aconteceu em 742, outros dizem que em 740. Agora veja que coisa interessante. A vida de Isaías está tão conectada a seu primo, que era o rei, que ele encontrou um trabalho no palácio. Você sabia disso? Isaías, e como aqui é culto de ensino, a gente tem que estar aqui para falar mesmo, culto de edificação espiritual. A Bíblia menciona em Crônicas que Isaías, ele era escrivão. Era ele que relatava os feitos. Era ele que escrevia as coisas no livro. Então, ele estava comprometido com a sua tarefa, assim como eu e você. Assim como eu e você, eu como pai, eu como esposo, eu como pastor, nós como profissionais estamos envolvidos nas nossas tarefas. O pastor Marco vem para cá, para o Templo Central, vê os irmãos trabalhar na sua congregação que administra, e nós ficamos presos a essa rotina. Ainda bem que aqui tem oração de manhã, né, pastor? Todo dia tem oração de manhã. E a oração, meu irmão, quando você vem ao templo, alguma coisa pode acontecer. Quando você vem ao templo, mesmo que você esteja nessa formalidade litúrgica, mesmo que você esteja numa visão terrena como estava Isaías, ele estava numa visão palpável, ele tinha uma visão da religião, ele entrava no templo, ele ouvia e até cantava os louvores, quem sabe ele sacrificava ali, ele estava vendo os sacerdotes, todos vestidos de linho, o sumo sacerdote com aquele aparelho, a roupa toda aparelhada, toda, ele via a estola sacerdotal, ele olhava e via no peito dos sacerdotes as pedras que representavam cada tribo, e ele ficava maravilhado com a religião. Mas tem uma coisa, a vida de Isaías estava para mudar. Não, só 3 pessoas entenderam.
Vou até repetir, irmãos, como faz os pregadores. Eu vou dizer de novo: a vida de Isaías estava para mudar. Quem sabe você entrou aqui esta noite e Deus te trouxe aqui. Você veio apenas como mais uma reunião de culto, mas Deus está para mudar a tua vida hoje. Aleluia. Irmãos, Deus ele está interessado em nos atrair. Sempre Deus está interessado em nos atrair. Deus está sempre interessado em se revelar, mas Deus não se revela, irmão Henrique, para qualquer um. Deus se revela para verdadeiros adoradores. Deus se revela para aqueles que estão sedentos por Ele. Deus se revela para aqueles que o buscam. A Bíblia diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, para que habitem comigo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos contemplar que, tal qual a Isaías, nós estamos sedentos e as reuniões formais não nos preenchem mais. Ele certamente estava acostumado com o templo e deve ter ido, como eu disse aqui, muitas e muitas vezes. Ele era um homem religioso, ele era um homem de culto, ele era um homem que estava ali, ele era um homem que queria mais, ele queria transcender, mas parece que tinha alguma coisa que o prendia, e que sim, havia alguma coisa. Ele estava preso nas liturgias, ele estava preso à sua função palaciana, ele estava preso na sua profissão. Até então ele não tinha uma revelação profética na sua vida, ou quem sabe não tinha ainda despertado, florescido para o manifestar profético de Deus na vida dele. E eu sei que há pessoas aqui que têm chamada de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que foram chamados para os 5 dons, um dos 5 dons de Cristo: o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Quem sabe aqui há pessoas que estejam sendo chamadas, o Espírito Santo está dizendo: eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero que você seja despertado para os dons, os meus dons, a palavra da ciência, da sabedoria, a fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilha, o dom de profecia, o dom de variedade de língua, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação das línguas. Quem sabe você já sabe no seu homem interior que o Espírito Santo quer te usar, mas você está ainda parado, você ainda está aprisionado nos seus afazeres terrenos, e a tua visão não está em cima, a tua visão está embaixo. Isaías estava vivendo essa realidade. A nossa realidade, irmãos, ainda não é a verdadeira realidade. A nossa realidade precisa se conectar com o transcendente, com o eterno, e somente aí nós saímos de nós mesmos para entrar no Santo dos Santos e viver a realidade de Deus. Nós precisamos deixar de viver as nossas realidades. Os nossos sonhos precisam ser depositados na presença do Senhor. Os nossos projetos precisam ser entregues ao Senhor, porque somente quando nós temos uma visão de verdadeiramente de quem é Deus, somente quando temos uma visão da glória, somente quando temos uma visão da eternidade, é que nós entramos nessa eternidade e queremos viver a eternidade de Deus. Só que Isaías precisava perder para poder ver. Quem é que gosta de perder aqui? Ninguém. Eu não gosto de perder. E ainda mais, nós somos assim, territorialistas, né? Nós machos, homem macho. Nós, não machistas, nós somos territorialistas. E o militar, ele é aguerrido. O militar, ele quer sempre vencer. Eu me lembro que eu participava de atividades militares, esportivas, cabo de guerra, natação, corrida, tiro ao alvo. Eu me lembro que eu participei de 2 ou 3 brasileiros de campeonato de arma longa pela Marinha do Brasil. E, irmãos, quando eu perdia um tiro, eu ficava indignado. Como é que eu perdi esse tiro? Estava lá, e como é que eu errei?
Nós somos assim, irmão. O ser humano, ele é aguerrido, ele deseja sempre vencer, ele não aceita perder. Compra brinquedo para as crianças, seu filho, deixa lá. Vai chegar um momento que ele vai esquecer, mas chega outra criança lá para mexer no brinquedo dele. Ele vai correr para cima e dizer, é meu, é meu, é meu. Então Isaías, ele precisava perder para ver. Pelo Espírito Santo, eu entendo que há pessoas aqui que precisam perder algo para Deus. Há pessoas aqui que precisam perder algo para poder enxergar o transcendente. Quem sabe há pessoas aqui que estão agarradas a cargo, agarradas a posições, agarradas a dinheiro, agarrado à profissão, agarrado a coisas palpáveis, a coisas perenes, venais, coisas daqui de baixo. E Deus, Ele tem alertado a cada um de nós de que saiamos dessa visão de baixo, essa visão medíocre, essa visão que nós buscamos apenas coisas daqui de baixo. Deus estava querendo ensinar a Isaías a transcender, a sair do palpável, a viver o melhor de Deus, que é a sua presença, viver na sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Agora, veja que coisa interessante, irmãos. Eu estava até agora, vou escrevendo as coisas e vou digitando depois para ficar mais fácil. Nem eu entendo a minha letra. Você sabe o que quer dizer Uzias? Alguém já parou para pesquisar o que quer dizer Uzias? Javé é a minha força. E eu estava inclinado para vir fazer esse resgate histórico da vida de Uzias, para vir para cá, porque tem tanta coisa no capítulo 26 de 2 Crônicas, irmãos, que eu escrevi ali, pastor, umas 16 coisas positivas que aconteceu na vida de Uzias, e mais umas 16 que aconteceu mais na vida de Uzias, quando ele deixou de ter Deus como a sua prioridade. Veja, irmãos, a Bíblia diz em Isaías, lá em Crônicas, que Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. E a Bíblia diz lá, que a Bíblia não vai dizer, o texto não, a Bíblia diz. Então, quando nós lemos o texto, a Bíblia diz, está escrito, como dizia Jesus, está escrito, que Deus o prosperou, porque ele tinha profeta na vida dele. Ele acreditava em profeta, ele acreditava em visões, ele acreditava na provisão de Deus. Deus, de fato, era a força de Uzias. Ele fazia jus, pastora Conceição, ao nome que tinha. Deus era a força de Uzias. Enquanto Uzias estava dependente de Deus, Deus o fortalecia. Enquanto eu e você estamos dependentes de Deus, Deus é a nossa força. Enquanto eu e você vivemos para Deus, Ele é a nossa força. Enquanto nós estamos carentes de Deus, vivendo Deus, o nosso nome é exaltado, é honrado, se espalha por tudo quanto é canto. E a Bíblia diz, está escrito, que ele prosperou. Tem 2 versículos lá que falam sobre isso. Então, quando ele vai prosperando, o nome dele é conhecido por tudo quanto é canto, ele recebe presentes, as pessoas o reconhecem onde ele chega, é um reino abençoado, ele prosperou em todas as áreas, ele vai aumentando, ele vai destruindo cidades e construindo, ele edifica, ele é um construtor. Por quê? Porque ele está fazendo jus ao nome dele. Deus é a minha força. Quando Deus é a minha força, meu irmão, não há impedimento para mim.
Quando Deus é a minha força, eu caminho na ousadia. Quando Deus é a minha força, nada me para. Quando Deus é a minha força, eu sou ousado no espírito. Quando Deus é a minha força, eu não paro diante de Satanás, diante das adversidades, diante das circunstâncias. Quando Deus é a nossa força, nós andamos como verdadeiros adoradores, triunfantes, e Deus é honrado em todas as áreas da nossa vida. Oh, alebarra, xandarabarra. Agora veja, Uzias, quando ele prosperou, quando ele cresceu, quando ele se fortaleceu, diz o texto que Uzias, ele começou a se achar aquela última água mineral gelada no deserto. A última cocada do cesto, do pote. Ele começou a se achar. E ele começou agora, eu não preciso mais do profeta. Meu filho, eu te orientei a vida toda. Pastor Marcos, o senhor sempre chama o pessoal, chama os obreiros e os novos crentes, chama meu filho, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Às vezes a gente faz isso com pessoas, e as pessoas, pastor Eliseu, parece que não nos ouvem. Então, Uzias, ele ouvia o profeta. Uzias estava no templo. Uzias era aprendiz juntamente com Isaías. Ele era aprendiz, irmão, era discípulo do profeta. Ele aprendia sobre Deus, as revelações. Porque o culto é oferecido por sacerdotes. O sacerdote é aquele que nos conduz à presença de Deus. Mas profeta não. Profeta, ele traz a palavra rema. Profeta não traz apenas o canudinho escrito, uma palavra, um discurso. Não. O profeta, ele traz a palavra rema. É a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra revelada. É a palavra que transforma. É a palavra que é empoderada e nos faz cheio de poder de Deus. A igreja precisa sair desse comodismo e viver o sobrenatural de Deus, assim como Isaías experimentou. Então, quando Uzias, ele se fortaleceu, ele achou que não precisava mais de profeta. Ele achou que não precisava mais, ele achou que podia agir como sacerdote. E aqui, pastor, nós estamos numa época bem complicada, uma época política de eleições. Veja, queridos, redobre a sua atenção para isso. Ele era rei, mas ele não podia agir como sacerdote. Ele não podia fazer coisas de sacerdote. Se você ler o capítulo 26, você vai ver isso. Quando ele se engrandeceu, ele achou que podia substituir tomar o lugar do sacerdote. Quando ele se engrandeceu, ele achou que podia pegar o incensário, que era coisa só de sacerdote, e podia entrar no templo. Ele entrou no templo. E quando ele entrou no templo, ele já chegou com pompa, revestes reais, e chega com pompa, e chega, quem sabe, todo uma cara de piedade, mas um sorriso soberbo. E ele entra no templo, e vem o profeta, o sumo sacerdote, com mais 80, e resiste a ele, porque ele perdeu a visão, irmão. Eu estou vendo muitos líderes perderem a visão, irmão. Eu estou vendo, graças a Deus, porque nesse púlpito aqui existe uma visão da glória. Ainda tem profeta, ainda tem palavra. Nós não nos vendemos. E sabe o que me chama a atenção? Quando ele sai do seu palácio, ele desce do trono, da cadeira real, e ele vai lá para o templo, ele está querendo assumir o lugar dos sacerdotes. E eu vejo líderes que estão lá no Planalto, líderes que estão lá, assumem cargos eletivos, são líderes, pastores, que muitas vezes querem assumir o lugar que é para outros, é para monarquia, é para pessoas que que foram treinadas para a política. E o que acontece hoje é que tem muitos que estão lá, que estão querendo sair de lá para assumir a tribuna como se fossem sacerdotes de Melquisedeque, como se fôssemos sacerdotes na casa de adoração. Todo mundo ficou calado. Tem muita gente querendo sair do palanque, do palácio, e dizer que é crente e que tem título de pastor e quer vir para as comunidades de fé, mas estão comprometidos, irmão. Eles querem o poder, eles querem o status, eles querem a posição. Eles não querem apenas isso, eles querem o dinheiro do povo. Me perdoe eu falar isso. Eu assumo minha responsabilidade.
Estou amparado pela revelação bíblica. Foi isso que Uzias fez. E Uzias perdeu a sua força. Ele desmereceu o Deus de Israel. Ele desmereceu aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele foi chamado para monarquia. Ele foi chamado para governo. Ele foi chamado para governar o povo, para liderar o povo. Mas e o nome dele já dizia: minha força é Deus, é Javé, é o Senhor. E quando ele começou a se ensoberbecer, ele achou que podia substituir o sacerdote, porque ele se achava alto demais. Ele se achava o cara que podia simplesmente assumir o lugar do sacerdote e que não ia fazer falta sacerdote. Vai fazer falta sim. Sacerdote tem que estar no lugar do sacerdote. E político tem que estar no lugar do político. Governante tem que estar no lugar do governante. Eles têm que vir aqui pedir a bênção. Eles têm que vir aqui pedir oração. Eles têm que vir aqui dizer: pastor, eu preciso de uma orientação espiritual. Nós aqui não podemos nos vender. Mas vamos voltar para Isaías? Sabe o que aconteceu com Uzias? Uzias, ele foi ferido de lepra na hora. A lepra abriu na testa. E ele foi expulso, irmão. Foi expulso do templo. E quando ele percebeu que os sacerdotes resistiram, porque tem uns que a gente resiste, né? Não é assim, Sebe? Tem uns que a gente resiste. Você vê a soberba. É só fachada, é fingimento, é hipocrisia. Aí você resiste. E nós, pastores, eu disse isso aqui, eu vou dizer de novo, nós somos lixa. Pastores são lixas. Nós lixamos o novo crente, polimos, lixamos os novos obreiros. Nós lixamos uns aos outros e às vezes ouvimos coisas que não queremos. E às vezes fazemos coisas que estão fora da nossa caixinha. É o Espírito Santo nos guiando. E pastor, esse não, pastor, esse aí não, pastor, esse aí não, pastor. Aí o pastor, é verdade, esse aí não. E ele ficou afastado, irmãos. Uzias ficou afastado na casa, isolado. Porque quem perde a força de Deus vive isolado. Quem perde a força de Deus, ele é leproso, em pecado, iniquidade. E agora o que é que ele faz? Ele bota o filho dele para responder, para governar o povo no lugar dele. Não tinha mais solução. Quando eu perco a minha força espiritual, meu irmão, outro vai reinar no meu lugar. Isso aqui eu aprendi. Mas tem mais. Chegou um ponto que ele morreu, e é onde nós estamos aqui. Quando ele morreu, naquele ano, Isaías ficou angustiado. Isaías ficou, quem sabe, meu primo, tão bom. E quando ele vai um dia ao templo, irmão, quando ele está no templo, aí nós encontramos alguma coisa que me chama a atenção aqui. Porque a morte de Uzias é um divisor de águas na vida de Isaías. A perda dele o despertou, compungiu, motivou. Quem sabe ele começou a pensar na morte. Que a gente pensa na morte, né? O que é que vai ser, meu Deus? Então, meu amigo, meu rei, meu primo, a gente cresceu junto. Íamos à casa do Senhor juntos. E, de repente, ele partiu. Oh, Deus, e começou a falar com Deus, começou a falar. E aí, queridos, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Sabe por que Isaías estava aprisionado? Ele ia ao templo por causa da prosperidade. Que é isso, pastor? Isaías estava orando pelo rei. Isaías ao templo para orar por Israel. Isaías ia ao templo para orar pela liderança, sua liderança. Deus abençoa o rei, Deus prospera a nação de Israel. Na cabeça dele só tinha a prosperidade, mas não o Deus que prospera. E às vezes nós agimos dessa forma.
quando chegamos aqui muitas vezes, nós estamos pensando, ó Deus, abre a porta de emprego para meu filho, ó Deus, me abençoa, me prospera, me ajuda. Deus quer prosperar, meu irmão, mas a questão não é isso, a questão é a nossa prioridade. Quando os bens, quando o material é prioridade, Deus está fora do trono da nossa vida. Mas quando Deus se torna prioridade na nossa vida, a prosperidade é consequência. A Bíblia diz, quando Jesus lá em Lucas diz que a bênção do Senhor os acompanhava. Onde eles estavam, estava a presença. Enquanto Deus é a nossa força, a bênção de Deus está na nossa vida. Enquanto Deus é a nossa força, nós prosperamos. Enquanto Deus é a nossa força, nós agimos no poder do Espírito. E Isaías, ele estava agindo, buscando a bênção de Deus para o rei, para a sua casa, para Israel, para a nação, mas ele estava desfocado, como às vezes nós entramos nesta casa de oração, de adoração e de pão. Se nossa mente é terrena, vamos ao templo com a mente ocupada com o palpável, com o perene, com as coisas visíveis, no que Deus pode nos dar, de acordo com a nossa visão religiosa. Até aqui Isaías está focado no quê? Na prosperidade do reino. Até aqui Isaías está voltado para a liturgia, para as suas tarefas. Mas quando ele perdeu, no ano em que morreu o rei. Então aqui, esse divisor na vida de Isaías aconteceu por causa da perda. Ele começou a meditar, como é que meu rei chegou e não chegou? Como é que ele se deixou corromper? Porque a gente não se corrompe, meu irmão, não é do dia para a noite, não. A gente não diz assim, eu amanheci assim, meio atravessado, pastor Jório, eu vou lá no templo logo, eu vou chutar o balde. Não, a gente não acorda assim, não. É uma história, é uma caminhada, a gente vai caminhando. E a gente vai pensando, o inimigo vai trabalhando na nossa mente, jogando os pensamentos, os dardos inflamados, para que a gente aceite aquelas ideias. Até o ponto de maturar o fruto do pecado, da desobediência. Só que quando ele estava pensando em si mesmo, Deus resolveu mostrar para Isaías o verdadeiro culto. Porque tem dias que Deus está desejoso em se revelar e mostrar como é que é a verdadeira adoração. Deus quer revelar como Ele deseja ser adorado. E às vezes a didática de Deus é diferente da nossa. A didática de Deus, meu irmão, é diferente da minha. A didática de Deus, eu é que tenho que entrar na escola de Deus para aprender com Deus, para ir somente aí passar a ensinar do ponto de vista de Deus. Porque quando Isaías ele está ali pensando, ele está com os seus pensamentos ali, meditando as coisas que aconteceram, sua história, ele está pensando em Israel, ele está pensando no culto. De repente o céu se abre. Tem um escritor que diz que ele estava vendo, no templo de Salomão, estava vendo a glória de Deus dentro do templo de Salomão. O templo que foi edificado, ele estava vendo a revelação para ele, segundo esse escritor, era ali, naquele lugar, e Deus estava ali, naquele trono que foi edificado para ele. Já a maioria de nós pensamos logo na eternidade, no perene, e eu penso mais assim. Agora veja que coisa interessante. Quando Deus abre a visão, abre a dimensão espiritual para Isaías, ele começa a olhar, e ele começa a ver. E ele começa a ver o quê? Olha o que diz o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, Tem Bíblia aí, irmãos? Vamos mais uma vez. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Ele não viu o carro, ele não viu a casa, ele não viu os bens, ele não viu a religião, ele viu
Você não veio aqui por causa de bens materiais. O verdadeiro adorador, ele vem por causa do Senhor. Deus desejou ensinar na prática a Isaías como deve ser adorado. Ele mostrou de forma, na praxis, como é a adoração na eternidade. E o que é que ele viu? E diz o texto, ele disse que viu o Senhor num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, das suas vestes, enchia o templo, e serafins. Única vez que aparece o nome serafins aqui na Bíblia. Serafins. Evangelista Felipe, que coisa linda. Esse texto diz que os serafins estavam onde? Olha para o texto, olha para o texto. Estavam? Irmãos, eu não tinha percebido isso até hoje, quando o Espírito Santo abriu meus olhos para enxergar isso. E aqui eu conectei com uma profecia do Antigo Testamento, que é uma profecia, que é uma revelação dupla. O rei de Tiro, e ao mesmo tempo mostrando algo do sobrenatural. Os querubins, a palavra querubim, que foi traduzida para querubim, queruv, essa palavra fala de protetor. Os querubins são os cobridores. Os querubins são os cobridores da glória. Só que os querubins, eles estavam embaixo, no trono. Os querubins, eles ficavam embaixo. E quando eles estavam ali cobrindo a glória, protegendo o trono, onde estava o trono, eles estavam protegendo, eles se moviam com aquelas rodas, eles se moviam com o trono de Deus, eles estavam protegendo a glória do Eterno. Ninguém se aproxima da glória, os querubins não deixam. Está lembrado lá do Éden? O que aconteceu quando o homem pecou? Enquanto o homem estava em santidade, enquanto o homem estava em comunhão, enquanto o homem não estava cortado, o homem podia ver a palavra de Deus que se movia, que ia ter com ele na viração do dia. Mas quando eles foram cortados, a presença de Deus foi protegida por querubins. Tem espada, meu irmão, para quem peca. Tem espada para quem não quer mais a presença, se afasta da presença. E aí o que? Isaías, ele está ali, ele está vendo os serafins. Os serafins não estavam embaixo, os serafins não estavam no lado, os serafins estavam sobre. Procura na Bíblia algum lugar que tem alguma coisa sobre Deus. Somente aqueles que estão comprometidos com a adoração é que ficam diante, ou seja, que fica diante não, como diz o texto aqui, estava acima. Somente os que são despertados para a verdadeira adoração é que estão por cima, eles estão cobrindo a parte de cima de Deus. Os adoradores, eles estão comprometidos com Deus até o tutano. Os adoradores, eles não vivem para si. Os adoradores, eles estão acima, eles estão adorando e eles vão subindo, vão subindo, vão subindo e vão subindo e eles ficam sobre. E Deus permite, porque quem vê a glória descobre a santidade e vê a santidade de Deus. Quem vê a santidade de Deus não se acomoda mais. Quem vê a santidade de Deus, ele vê e age como os serafins, os querubins. Então, pastor, me chamou a atenção porque lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, está escrito que tu eras querubim da guarda para proteger. Isso é sugestivo, porque eles eram os divulgadores, Deus é luz, Deus é luz, Deus é luz. E eles eram aqueles divulgadores da luz, e a luz é o conhecimento de Deus. Esse querubim, ele era o proclamador, ele era o querubim que divulgava, que espalhava a fama de Deus, a glória de Deus, o conhecimento de Deus. Agora, que também me chama a atenção é que quando esse querubim, ele, pela multiplicação do seu comércio, se encheu o seu coração. E quando ele se multiplica, a violência dentro dele, o coração dele, ele começa a fomentar. Ele começa a divulgar não a glória. Ele perdeu a visão da glória.
ele começa a divulgar. Quem sabe ele deve ter levantado, porque quando nós vamos para Isaías 14, a partir do versículo 12, e tu dizias no teu coração: eis que subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, assentarei o meu trono e serei semelhante. Ou seja, ele queria ser como, ele queria não tomar o trono, mas ele queria ter um governo paralelo. E dá a entender que quando ele olha para os serafins, pelo menos eu estou aqui cogitando, tá? Uma cogitação pelas entrelinhas que eu tive a oportunidade de perceber. Quando ele começa a olhar para os serafins naquela verdadeira adoração acima de Deus, eles talvez tenham ficado enciumados e quem sabe deve ter cogitado outra coisa acerca daqueles seres, porque eles estavam acima de Deus, e eles, quem sabe ele queria aquela posição, mas eles estavam embaixo. Os querubins são protetores da glória, os divulgadores da glória, e agora nós olhamos para o que Isaías está vendo, ele está vendo serafins. 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Interessante que ele cobre o rosto, mas Isaías quer ver a glória. Olha que ousadia. Percebeu isso? Está aqui, ó. Olha o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Os serafins não ousavam olhar para a presença, para a face de Deus, mas Isaías olhou. Com 2 cobriam os pés, fala de santidade de Deus. E com 2 voavam para adiantar. Nós temos 3 partes. Isaías aprendeu que os serafins doavam 2 partes para Deus. E com apenas uma parte, 2 asas, eles voavam. Meu irmão, 3 asas, ou seja, 6 asas, 3 pares de asas. 2 pares de asas estava focado em Deus. Só um par de asas estava focado neles, porque eles cobriam os pés, cobriam o rosto, e com 2 voavam. Eles estavam mais ocupados com a glória, em fazer a vontade de Deus, em realizar o querer de Deus. Eles estavam focados em que Deus apareça e que Ele diminua. Então, eles viviam contentes em usar o mínimo para si. Hoje nós estamos numa época onde nós queremos sempre mais. Uma época capitalista, onde se nós não tivermos mais o tênis da marca, o celular mais novo, o carro mais novo, a roupa mais nova, nós não somos felizes. Os querubins ensinaram para Isaías que ele só precisa de um par de asas. A igreja também só precisa de um terço, e o resto é para Deus, tudo é para Deus, e eu vivo com o mínimo. Aleluia, aleluia. Eu anotei tanta coisa, irmãos. Esteja de pé em nome de Jesus. Os serafins, meu irmão, voavam mais para Deus do que para eles. Tem gente que quer voar por si e para si, né? Tem gente que quer voar, quer ganhar o mundão, voar por si e para si. Isaías aprendeu que os serafins voavam mais para Deus do que para eles. Deus só permite que o verdadeiro adorador esteja subindo cada vez mais. É uma ascensão. Cada dia você se aprofunda mais em Deus. Cada dia você vive mais para Deus. Cada vez você honra mais a Deus. Cada vez Deus aparece mais. E você vai vivendo o mínimo para si. É o minimalismo espiritual. Não é egoísta, não é soberbo, não é presunçoso. Enquanto Uzias, ele se ensoberbeceu. Isaías aprendeu que precisa manter o sapatinho da humildade. Ele aprendeu que Deus tem que ser prioridade. Deus é prioridade na sua vida.
A vontade de Deus é prioridade na sua vida. Eu quero que você, que entendeu essa mensagem, que você que entendeu a mensagem, você que entendeu esta palavra, tem vivido para si, tem vivido buscando as coisas terrenas em detrimento de Deus, do culto, da verdadeira adoração. Nós estamos aqui, os pastores, nós iremos orar por você. Se você deseja se render, se você deseja mudar a tua história, sair da mesmice, sair da dimensão religiosa, do palpável, do perene, e entrar na dimensão celestial e contemplar o Deus que está no trono, contemplar o Deus que é santo. E Jesus, nós entendemos, a primeira coisa que Ele ensina na oração do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Quando nós olhamos para 1 João, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Onde está a primeira pessoa que deseja se render a Cristo? Onde está a primeira pessoa que deseja renovar a sua aliança com Deus? Onde está a primeira pessoa que deseja dizer: Espírito Santo, eu quero transformação, eu quero mudança. Espírito Santo, eu quero um renovo, eu quero viver nessa dimensão do verdadeiro adorador. Eu aprendi com Isaías sobre o verdadeiro culto, sobre a verdadeira adoração. Espírito Santo, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Espírito Santo, quebra as cadeias espirituais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que Ele seja exaltado. Aleluia. Venha, sai do seu lugar. Está vindo ali a primeira pessoa para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Venha, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Venha dizendo: Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero algo mais, eu quero algo mais. E Deus vai revelar para você como você deve adorar, como você deve cultuar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Venha, segunda pessoa, onde está? A segunda pessoa que deseja viver na dimensão de verdadeiro adorador. Onde está a segunda pessoa? Aqui está o Genilson, primeira vez vindo para Jesus. Estenda a sua mão para cá, meu irmão. Isso. Vamos orar por ele. Ore comigo, Senhor meu Deus. Ore comigo, igreja. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós recebemos o Genilson. Perdoa-lhes os pecados. Escreve o nome dele no teu livro. Transforma o homem interior. Opera poderosamente, causando uma transformação na mente, emoções e vontade, para a glória do nome de Jesus. Por favor, Genilson, se vire para este povo. Este povo é sua família a partir de hoje. Cruzando as mãos assim em cima, diga: seja bem-vindo, Genilson, em nome de Jesus.